Fiel, direto do CT do Coringão, agora as principais informações aí do Corinthians que entra hoje em campo contra o Fluminense lá no Maracanã. Tem mudanças no time e estreia de reforço europeu. 100 milhões de euros é aquilo que o Corinthians planeja com a venda dos seus principais jogadores ainda para essa temporada de 2026. Vamos trazer detalhes e valores agora e também uma matéria especial sobre os camisas 10 dos times paulistas. O vídeo tá bem legal. E 50 anos, Fiel, daquela invasão, super invasão do Maracanã. 70 mil torcedores corintianos naquela semifinal contra o Fluminense lá em 1976. Tem uma matéria exclusiva agora. Já deixa aí nos comentários o seu palpite para a partida de hoje de Fluminense e Corinthians. Se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like, sempre ajuda a gente demais. Bora pro vídeo. Hoje tem Série A do Campeonato Brasileiro e tem estreia provavelmente do Corinthians. É o Lingard. A gente conta essa história aqui no Sport Center. Reforço mais badalado do Corinthians na temporada, Jesse Lingard deve estrear no duelo contra o Fluminense. A Fiel está ansiosa para ver o novo camisa 77 em campo. Para um dos milhões de torcedores, será ainda mais especial. Rafael Leão, que jogou com o inglês na base do Manchester United. A torcida do Corinthians, ela tem muito isso, né? O jogador que se doa, que se entrega, eles abraçam de verdade. E o Lingard, pela característica inglesa, do futebol inglês dele, ele é agudo ali na frente, mas ele também tem essa raça, essa determinação que a torcida vai gostar. Sem clube desde o final do ano passado, quando deixou o CUFC da Coreia do Sul, o atacante foi especulado no Remo, antes de chegar ao Corinthians. Foi uma surpresa, assim, até hoje eu ainda fico meio, será que é verdade, será que é mesmo? Nos bastidores do Corinthians, Lingard tem sido bastante elogiado pela dedicação nos treinos e pela postura no dia a dia. I played in the Championship. Premier League, went out to Korea and, all them places are physical as well. But, since I've been in Brazil, it's a lot more intense, especially in training, it's very intense. But, I enjoy the challenge and, I'm going to enjoy this journey. Rafael conta que o inglês era tratado desde garoto como uma grande promessa dos Red Devils. A gente não vinha, às vezes, ele, por exemplo, com tanta habilidades assim de drible. Os treinadores lá falavam, ele sempre ia em direção ao gol. Mesmo assim, Lingard demorou para se firmar no profissional do United. Passou por vários empréstimos antes de viver o auge em 2018, quando foi titular da Inglaterra, semifinalista da Copa do Mundo. Na frente, qualquer posição ali da frente, eu já vi ele jogando de ala pela esquerda, já vi ele jogando como falso 9, de 10. Nas palavras e gestos, Lingard já demonstrou que está em forma. E contra o Fluminense, quem sabe seja a primeira amostra do que ele pode fazer com a camisa do Timão. I'm motivated to be on the pitch with the boys and help them win. Vai, Corinthians! Figura a melhor apresentação do ano. Aquele vídeo de apresentação foi ao Lingard, do Lingard, não só por conta dele, mas por conta do craquinho Neto. Foi genial o que a comunicação do Corinthians fez. Pelo menos eu gostei. Botafogo e Mirassol em jogaço, desesperador esse jogo. Tem Inter e São Paulo, Cruzeiro e Vitória, Bahia e... Esse é um jogo bom, hein? Bahia e Paranaense. O Corinthians está pronto para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã. A equipe alvinegra fez o último treino nesta terça, com trabalhos táticos e um confronto de 10 contra 10 no CT Joaquim Grava. Além disso, o técnico Dorival Júnior também passou um vídeo para o elenco com instruções para a partida. E apesar dos 9 dias livres que teve graças à data FIFA, o Timão vai para o Rio de Janeiro com pelo menos 6 desfalques, 3 deles por lesão. Memphis, Guinegão e o lateral Hugo. Os convocados Carrilho e Hugo Souza não devem voltar a tempo e também estão de fora da partida, assim como Ranielli, que está suspenso. Já Caio César é tratado como dúvida por causa de uma inflamação na coxa. No 11º lugar do Brasileirão, o Corinthians visita o Fluminense, terceiro colocado, com a missão de encerrar a sequência de 7 jogos sem vencer.
A partida também marca o primeiro jogo do Timão no Maracanã desde a conquista da Copa do Brasil no ano passado. Poder voltar ao Maracanã depois da gente conquistar um grande título lá é legal demais. Tomara que esse jogo seja um jogo muito importante para nós, que a gente sabe da importância desses 3 pontos para o brasileiro, então a gente vai muito confiante e com a nossa torcida, que a gente sabe que vai invadir o Rio de Janeiro novamente, vai nos dar muito apoio para a gente poder sair vitoriosos de lá amanhã. Vamos conferir a classificação da Série A? Simbora! Palmeiras, líder, 19 pontos, segundo o Atlético Paranaense com 16 também para o São Paulo e o Fluminense. Flamengo é o 5º colocado com 14, mesmo número de pontos que tem o Bahia na 6ª posição. Coritiba é o 7º colocado com 13. Com 11 pontos aparece Grêmio e Vasco da Gama também. O Vitória é o 10º colocado com 10 pontos. Na sequência vem o Corinthians, 11º com 10. O Internacional tem 8, Atlético Mineiro 8, Bragantino também 8. Chapecoense ocupa a 15ª posição com 7, mesmo número de pontos que tem o Santos, que é o 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento. E agora o desespero, é início de campeonato, mas incomoda demais o torcedor, os jogadores, quem está na zona do rebaixamento. Botafogo abre aí esse pedaço terrível da tabela com 6 pontos, Mirassol vem na sequência e o Remo é o penúltimo colocado também com 6 pontos. O Cruzeiro parece que alugou aí a última colocação do campeonato e nesta quarta-feira o Corinthians vai encarar o Fluminense no Maracanã. Há 50 anos, minha gente, esse jogo entrou para a história como a famosa invasão corintiana. Vou de carro. De ônibus. Vou de avião. Todo mundo explicou que é quase igual ao Morumbi, parece que vai todo mundo pro Morumbi. 70, 75 mil corintianos no estádio naquele dia. Isso aí é coisa mais linda do mundo, né? A arquibancada superior do Maracanã estava mais ou menos meio a meio. Eu não vou viver uma situação parecida nunca mais. Corinthians e Fluminense, que se encontram quarta-feira no Maracanã, se enfrentaram 125 vezes até hoje. E nesta história de 93 anos, há uma partida que se diferencia de todas as outras. Não pelo que os jogadores fizeram em campo, mas pela atmosfera criada fora dele. Vou me arrepiar novamente. Eu fui o primeiro que cheguei, larguei minha bolsa no armário e subi pro banco para dar uma olhada. Na hora que eu vi aquela divisão, eu falei, não acredito que eles fizeram isso. Aí o Lance vinha vindo atrás, o Lance, o que foi? Aí eu falei, Lance, os loucos invadiram o Rio de Janeiro, ela tá dividida. Basílio foi um dos jogadores do Corinthians que entrou em campo na tarde de 5 de dezembro de 76 para disputar a semifinal do Brasileiro contra o Fluminense. O Timão venceu nos pênaltis após empate no tempo normal e na prorrogação. Mas o que ficou para sempre foi a emoção da metade alvinegra que coloriu o estádio, algo que fez um tricolor ilustre se curvar diante do que tinha acabado de ver. A coisa era terrível, escreveu o dramaturgo Nelson Rodrigues. Nunca uma torcida invadiu outro estado com tamanha euforia. O Rio é uma cidade ocupada. Surpreendeu até os corintianos. Pô, eu vou convidar essa torcida do Corinthians. Por exemplo, não mexe com a torcida do Corinthians, deixa eles quietos lá. O Francisco Horta fez uma provocação. Quero ver se vocês vêm aqui. E mandou uma carga de ingresso. E a torcida foi. Francisco Horta era o presidente do Fluminense que na semana que antecedeu ao clássico afirmou que o seu clube venceria. E em meio a tanta confiança, liberou uma carga de ingressos imensa para os corintianos, provavelmente sem imaginar que todos seriam vendidos. E lá se foram milhares para a cidade maravilhosa, 70 mil na visão de muita gente que esteve no Maracanã naquela tarde. Mas aquela semana eu falei, não, tem que ir e fui chavecando o meu gerente.
Pô, me libera, quase 8 horas de viagem. Não, mas eu quis nem saber, eu falei, eu vou. Não comprei ingresso, nada. Nós chegamos no Rio na véspera, já tinha torcedores no hotel nos aguardando. O hotel já estava lotado de corintianos. Cheguei pro Maracanã, puta, eu olhei assim, não era o estádio Mário Filho, não era o Cícero Pompeu de Toledo, porque nós cansamos de lotar aquela desgraça lá, né? Vamos, a gente pegava assim, o cara que você nunca viu mais gordo, nós vamos ganhar essa porra, nós vamos ganhar essa porra, desse jeito, a gente tava desse jeito. A chuva torrencial equilibrou a partida contra um Fluminense reconhecidamente mais técnico e trouxe um componente dramático ainda maior para o momento, eternizado nos pênaltis defendidos por Tobias, no gol da classificação marcado por Zé Maria e na explosão de tanta gente que desafiou a lógica e não mediu esforços para mostrar a sua força. Ninguém nunca mais esqueceu. Não duvide do Corinthians. Tem que nascer Corinthians, ninguém sabe o que é Corinthians, que nem a torcida. Time operário, time que se junta, vamos ganhar, vamos pra cima. Nos próximos dias, o Corinthians deve lançar oficialmente seu novo uniforme com a temática da invasão de 76. O símbolo será o mesmo usado nas camisas daquele ano em que o título não veio, mas o corintianismo encantou o Brasil. O corintiano em si, ele não mede distância, ele vai. 76 ficou na história. Vestir a camisa 10 de um time é uma honra e uma responsabilidade. É por isso que alguns nomes, como Luciano, que vive seus altos e baixos com a torcida do São Paulo, são tão cobrados. E quando uma temporada não começa tão boa, são eles, os maestros, que levam as principais broncas. Memphis Depay, astro da seleção holandesa, tem uma relação conturbada com o Corinthians. Muitos acreditam que ele entrega pouco em campo para o que custa aos cofres do clube. São 77 partidas disputadas de setembro de 2024 para cá, com 20 gols marcados e 15 assistências. Neste momento ele está lesionado e foi cortado da última data FIFA antes da Copa do Mundo. Memphis Depay vai ser convocado por sua história na Holanda ou pelas atuações atuais no Corinthians? Menino da Vila, Neymar retornou ao Santos em janeiro de 2025 com toda a idolatria merecida. Mas dentro de campo, ele não consegue demonstrar o que um dia já foi, por conta de lesões ou risco de lesões. Do início do ano passado para cá, são apenas 33 jogos disputados, com 14 gols e 6 assistências. Sua presença na convocação final do Ancelotti é uma incógnita e divide opiniões. E claro, não podemos esquecer do Paulinho. Contratação pesada e cara para o time de 2025 do Palmeiras, ele chegou se recuperando de uma lesão. Mas entre poucas aparições em campo e uma nova cirurgia, o torcedor vive a expectativa de vê-lo ao lado de Flaco Lopes, Vitor Roque e John Arias. Mas a paciência está curta. Criatividade, técnica refinada e talento. Camisa 10 é sinônimo de protagonismo. Qual desses vem desempenhando esse papel? E agora traz para nós a apuração sobre essa situação do meio-campista André. Será que ele vai embora, Salazar? A proposta melhorou do Milan? Aí é que tá, né, Michele? Boa noite mais uma vez para todo mundo que está aqui acompanhando o Gazeta Esportiva, para você, Michele. Negociação a gente sabe como é que é, né, Michele? Cada dia é uma novidade, a cada reunião, a cada conversa interna entre os clubes, tudo pode mudar. O Corinthians tem a esperança de que o Milan apareça com uma proposta melhor, como nós informamos, inclusive ontem, aqui no Gazeta Esportiva,
mas tivemos a informação de que de ontem para hoje houve uma reunião entre os dirigentes do Milan e o clube italiano, segundo a nossa apuração aqui da TV Gazeta, decidiu que vai aguardar a Copa do Mundo e a janela do meio do ano. Isso significa que a tendência é de que o Milan não suba a proposta neste momento, que o Milan não apresente uma nova proposta neste momento. Lembrando que a última chegou a atingir 18 milhões de euros, contando bônus, bonificações ali por metas a serem alcançadas, seriam na verdade cerca de 15 milhões de euros para a mão do Corinthians. O Milan decidiu agora dar um passo para trás, analisar, esperar a Copa do Mundo, a janela, para então avaliar novamente se vem forte para levar o André para a Itália. Michele. Salazar, como é que está a lista de jogadores que podem ser negociados pelo Timão? Michele, o Corinthians tem de fato ali alguns jogadores com mais potencial de vendas. E por que o Corinthians se preocupa com isso? Claro que o ideal seria não desmontar o elenco, não perder os seus principais atletas, mas a própria previsão orçamentária apresentada por essa gestão e aprovada no Conselho Deliberativo diz que o Corinthians até dezembro tem de fazer 151 milhões de reais em vendas de atletas. Portanto, vender é importante. O Corinthians entende, vou mostrar uma telinha para vocês, que tem alguns atletas com maior potencial e o Corinthians estipulou alguns números internos. Não é o valor da multa, é o valor que o Corinthians entende que dá para fazer negócio. Por exemplo, Breno Bidon. O Corinthians quer pelo Breno Bidon 150 milhões de reais, cerca de 25 milhões de euros. A multa dele para o exterior é de 100 milhões de euros. Mas o Corinthians entende que se para o clube, só a parte do clube, chegar 25 milhões de euros, aí 150 milhões de reais, dá para fazer negócio. O mesmo vale para Yuri Alberto, que o Corinthians avalia que também vale esse valor para o Corinthians, para o clube. Lembrando que o Corinthians investiu em jogadores cerca de 12 milhões de euros pelo Yuri Alberto e detém 50% dele. 120 milhões de reais, 20 milhões de euros é o que o Corinthians quer para liberar o André. O Guinegão, que o Corinthians já chegou a recusar uma proposta de 18 milhões de euros, o Corinthians entende que se essa proposta chegar aí aos 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, dá para fazer negócio. E o Hugo Souza, o Corinthians recentemente recusou uma proposta de 10 milhões de euros, também do Milan, 60 milhões de reais, mas após a Copa do Mundo na próxima janela, o Corinthians entende que se não chegar nada mais vantajoso do que isso, também dá para fazer negócio. Lembrando que o zagueiro Murilo, que jogou no Corinthians, está no Nottingham Forest da Inglaterra, ele está em negociação, pode ser vendido do Nottingham Forest para o Liverpool. E se isso acontecer, pelos números que estão sendo cogitados lá na Europa, o Corinthians pode arrecadar aí também cerca de 60 milhões de reais, o que ajudaria a bater essa meta aí que o Corinthians precisa de 151 milhões até dezembro. Michele. Novo contato com o Salazar para falar sobre Memphis Depay. Conta pra gente como que está a situação do jogador lá na Holanda. Pois é, Michele. Acho que nem o Memphis imaginaria que ele corre risco de não ir para a Copa do Mundo. Só que depois da entrevista do Ronald Koeman, técnico da seleção da Holanda e ex-jogador também da Holanda, acho que essa opção, essa possibilidade ficou muito clara. Vamos dar uma olhada. 8 weken, dus dat is afwachten. Koeman afirmou que Memphis não está chocado. Tiveram uma discussão saudável sobre a lesão. O tempo está acabando. O técnico disse ainda que há muitas partidas pela frente, um jogo a cada 3 dias e que Memphis precisa estar no auge físico para ser convocado, caso contrário não será decisivo. Resta esperar. De meerwaarde die zou moeten zijn. Bom, precisa nem dizer, né? Memphis, camisa 10 da Holanda, maior artilheiro da história da seleção holandesa, marcou gols nessas últimas partidas, vinha sendo convocado mesmo enquanto jogador do Corinthians, ou seja, estava nos planos. Só que agora ele precisa de, no mínimo, mais 3 semanas de tratamento. Foi para a Espanha, para o mesmo lugar onde o Garro tentou fazer o tratamento do joelho dele para tentar acelerar e tentar encontrar uma solução rápida e eficaz. Não é nem tanto para jogar pelo Corinthians, mas sim mais para conseguir se garantir na Copa do Mundo, Michele. Bora, Fia, vamos aqui para alguns comentários aqui da comunidade do canal. A gente vai tentar trazer sempre aqui nos finais dos vídeos. O Rodrigo José Barbosa falou: Zinho lúcido como sempre,
falando aí dos comentários do Zinho aí sobre Memphis Depay e também o vídeo que a gente trouxe aí sobre a venda do André. Sidney Mazzuccini, na verdade a dívida com o governo era de 1,200 bilhão, só que somavam apenas 700 milhões, ou seja, ocultava 500 milhões. Uma dívida real bruta era de 3,3 bilhões, aí ele trazendo informações aí sobre a dívida do Corinthians, que deve fechar o ano de 2025 aí negativo em 250 milhões, hein, fiel? Isso que não sei se é o valor real, né? Porque de acordo com as coisas que tem acontecido lá dentro do Coringão, esse Neto não tira o Memphis da boca. PQP, né? Trazendo aí imagens aí do tratamento do Memphis lá em Madrid, causando polêmica aí nos donos da bola. Acho que o Dorival reclama da falta de reforço para tirar o foco da má fase do tempo, deve ser do time aqui, né? Vessone trazendo aí informações aí das trocas que o Corinthians fez, movimentos aí nessa janela, saindo acho que 12 jogadores mais ou menos ali, chegando 7, mas de acordo com o Vessone, 7 desses jogadores muito melhores do que aqueles que saíram. E aí, falando que o Dorival reclama de barriga cheia, o Danilo Oliveira comentando aí. O Wellington Rocha, corintiano, tem que entender uma coisa, vai vender o André por 22 milhões, mas esses 22 milhões vai ser pago no carnê, e aí não dá. Eu concordo que venda, mas que seja à vista ou não, ele entendendo aí que quer o dinheiro à vista, senão não vale a pena aí parcelar esse valor pelo André. Não vejo a hora desses caras vazar do Corinthians, comentando o Everton Oliveira, falando aí de Memphis Depay, entre outros aí sobre a matéria, o vídeo que a gente trouxe aí do Neto, que o Memphis não retorne mais. O Marco Coelho comentando aí que não quer mais o Memphis no Corinthians, hein? O Raul Prieto. Olá, Neto. Memphis não vai sair do Corinthians, assim diz o espírito. O Corinthians vai ganhar dinheiro com o nome do Memphis. E o Wagner Lúcio, não vai fazer falta nenhuma. Boa viagem também, falando de Memphis Depay. Canal Jornal da Fiel vai jogar um joguinho aqui, outro ali. E pra mim, Corinthians não renova. Praticamente o fim do Memphis no Coringão. Vamos ler mais um aqui, José Antônio Zafenati. Acho que é isso, mas é o único que ganhou título no ano. Bando de invejosos aí, trazendo aí comentários aí também do G4, programa lá do Vessone. Se gostou do vídeo, fiel, fortaleça com aquele like, se inscreva aí no canal. Você que não é inscrito, nos ajude a alcançar 40k de inscritos. Gratidão a cada um. Até o próximo vídeo. Valeu!